Capítulo 17. O dia amanhecera. Nenhum raio luminoso, contudo, penetrava na cripta profunda. A maré, alta naquele momento, obstruía sua abertura. Entretanto, a luz artificial que escapava em longos fachos dos costados do Nautilus não enfraquecera e o espelho d'água continuava a rebrilhar em torno do aparelho flutuante. Um extremo cansaço afligia então o capitão Nemo, que recostara novamente no divã. Transportá-lo para Granite House, nem pensar, uma vez que ele manifestara a vontade de permanecer em meio às maravilhas do Nautilus, que milhões não pagavam, e lá esperar a morte iminente. Durante aquela longa prostração, que o manteve praticamente sem sentidos, Cyrus Smith e Gideon Spilett examinaram atentamente o estado do doente. Era visível que a vida do capitão extinguia-se aos poucos. Faltavam forças àquele corpo, outrora tão forte, agora tendo o invólucro de uma alma prestes a lhe escapar. A vida concentrava-se no coração e no cérebro. O engenheiro e o repórter conferenciaram em voz baixa. Haveria algum remédio a ser ministrado ao moribundo? Seria possível, se não salvá-lo, pelo menos prolongar-lhe a vida em alguns dias? Ele mesmo declarara que não havia remédio, aguardando serenamente a morte, que não temia. Não há nada que possamos fazer, disse Gideon Spilett. Mas ele está morrendo de quê? Perguntou Pencroff. Suas forças estão se esvaindo. E se o transportássemos para o ar livre, para o sol, quem sabe não se reanimava? Insistiu o marujo. Não, Pencroff, respondeu o engenheiro, tudo seria em vão. Aliás, o capitão Nemo não consentiria a partir. Há 30 anos ele vive no Nautilus, é no Nautilus que deseja morrer. O capitão Nemo provavelmente ouviu a resposta de Cyrus Smith, pois soerguendo-se um pouco, com a voz fraca, porém ainda inteligível, declarou: Tem razão, cavalheiro. É aqui que devo e quero morrer. A propósito, tenho um pedido a fazer. Cyrus Smith e seus companheiros haviam se acercado novamente do divã, dispondo as almofadas de maneira a que o moribundo ficasse mais confortável. Foi então possível ver seu olhar deter-se em cada uma das maravilhas daquele salão, iluminado por raios elétricos coados pelos arabescos do teto luminoso. Contemplou um a um os quadros pendurados nos esplêndidos reposteiros que cobriam as paredes, obras-primas dos mestres italianos, franceses e espanhóis, miniaturas de mármore e bronze em seus pedestais, o magnífico órgão instalado ao fundo do aposento, depois os mostruários distribuídos ao redor de um tanque central, no qual viviam os mais admiráveis espécimes marinhos, plantas, zoófitos, rosários de pérolas de valor incalculável, e, finalmente, seus olhos estacaram na divisa, inscrita no frontão daquele museu, a divisa do Nautilus. Mobilize Mobile 1. Parecia querer acariciar pela última vez aquelas obras-primas da arte e da natureza, as quais limitara seu horizonte durante uma existência de anos e anos no fundo do mar. Cyrus Smith respeitara o silêncio que o capitão Nemo guardara, à espera do que o moribundo ia dizer. Após alguns minutos, durante os quais de certo viu sua vida inteira desfilar à sua frente, o capitão Nemo voltou-se para os colonos e indagou: Julgam, cavalheiros, dever-me algum tipo de gratidão? Capitão, daríamos nossas vidas para prolongar a sua. Muito bem, continuou o capitão Nemo, muito bem. Prometam-me executar minhas últimas vontades e me sentirei pago por tudo o que fiz pelos senhores. Prometemos, respondeu Cyrus Smith. E juntava os amigos à sua promessa. Senhores, continuou o capitão Nemo, amanhã eu estarei morto. Com um gesto, deteve Harbert, que fazia menção de protestar. Amanhã estarei morto, e não desejo outro túmulo senão o Nautilus. Ele é o meu esquife. Todos os meus amigos repousam no fundo do mar, e é lá que desejo repousar também. Um silêncio profundo acolheu as palavras do capitão Nemo. Prestem atenção, senhores, continuou ele. O Nautilus está aprisionado nesta gruta, cuja entrada acha-se obstruída. Se, no entanto, ele não pode deixar esta prisão, pode, em contrapartida, engolfar-se no abismo que ela oculta e lá guardar meus restos mortais. Os colonos escutavam religiosamente as palavras do moribundo. Amanhã, depois que eu morrer, Sr. Smith, continuou o capitão, o senhor e seus companheiros deixarão o Nautilus, pois todas as riquezas que ele contém devem desaparecer junto comigo. Uma única recordação lhes restará do príncipe Dakar,
cuja história agora conhecem. Aquele cofre, e ali, contém diamantes que valem milhões, na maior parte lembranças da época em que, pai e esposo, quase acreditei na felicidade, e uma coleção de pérolas recolhidas por meus amigos e eu no fundo dos oceanos. Com esse tesouro, poderão, algum dia, realizar coisas boas. Em mãos como as suas e de seus companheiros, Sr. Smith, o dinheiro não constituirá um perigo. Estarei, portanto, das alturas, associado às suas obras, nas quais confio plenamente. Após alguns instantes de repouso, necessários devido à sua extrema fraqueza, o capitão Nemo continuou nos seguintes termos: amanhã, peguem o cofre e deixem este aposento. Tranquem a porta, subam a plataforma do Nautilus e aparafusem a tampa da escotilha. Faremos isso, capitão, respondeu Cyrus Smith. Ótimo. Embarquem então no escaler que os trouxe até aqui. Porém, antes de abandonarem o Nautilus, dirijam-se à sua polpa e abram duas grandes torneiras instaladas na linha de flutuação. A água penetrará nos reservatórios e o Nautilus afundará gradualmente, para ir repousar no fundo do abismo. A um gesto de Cyrus Smith, o capitão acrescentou: nada temam. Estarão simplesmente enterrando um defunto. Nem Cyrus Smith nem qualquer de seus companheiros julgaram dever replicar o capitão Nemo. Aquelas eram as últimas vontades que ele lhes transmitia, só lhes restando executá-las. Tenho sua palavra, cavalheiros? Questionou o capitão Nemo. Sim, capitão, respondeu o engenheiro. O capitão fez um sinal de agradecimento e pediu aos colonos que o deixassem a sós por algumas horas. Gédéon Spilett insistiu em permanecer ao seu lado, para a eventualidade de uma crise, mas o moribundo recusou, dizendo: viverei até amanhã, cavalheiro. Então todos deixaram o salão, atravessaram a biblioteca, o dormitório e chegaram à proa, na casa das máquinas, onde se achavam instalados os dispositivos elétricos, que, junto com o calor e a luz, geravam a força mecânica do Nautilus. O Nautilus era uma obra-prima abarrotada de obras-primas, e o engenheiro ficou maravilhado. Os colonos subiram à plataforma, situada a 2 ou 3 metros acima da linha de água. Ali, posicionaram-se junto a um espesso vidro lenticular que tapava uma espécie de olho gigante, do qual brotava um facho de luz. Atrás desse olho abria-se uma cabine, que continha as rodas do leme na qual ficava o timoneiro quando pilotava o Nautilus através das camadas líquidas, que os raios elétricos deviam iluminar num perímetro considerável. Cyrus Smith e seus companheiros, profundamente impressionados com o que acabavam de ver e ouvir, ficaram a princípio silenciosos. Sentiam um aperto no coração quando pensavam que aquele cujo braço tantas vezes os socorrera, que aquele protetor que teriam conhecido por apenas parcas horas, estava às portas da morte. Qualquer que fosse o juízo da posteridade acerca dos atos daquela existência por assim dizer extra-humana, o príncipe Dakar permaneceria sempre uma fisionomia estranha, de lembrança indelével. Que homem! Exclamava Pencroff. Dá para acreditar que tenha vivido assim no fundo do oceano? E pensar que talvez ele não tenha encontrado ali mais tranquilidade do que alhures. Talvez pudéssemos usar o Nautilus para deixar a ilha Lincoln e alcançar alguma terra habitada, observou então Ayrton. Com 1000 diabos! Gritou Pencroff. Eu é que não me atreveria a dirigir um treco desses. Navegar sobre os mares, vá lá, mas esqueçam. Creio, respondeu o repórter, que manobrar um aparelho submarino do tipo do Nautilus deve ser muito fácil, Pencroff, logo nos acostumaríamos com ele. Nenhuma borrasca, nenhuma abordagem a temer. Poucos metros abaixo da superfície, as águas do mar são serenas como as de um lago. É possível. Replicou o marujo. Mas prefiro uma boa ventania a bordo de um navio bem aparelhado. Um barco é feito para andar sobre a água e não debaixo dela. Amigos, opinou o engenheiro, é inútil, pelo menos a propósito do Nautilus, discutir a questão dos navios submarinos. O Nautilus não nos pertence e não temos o direito de dispor dele. Aliás, não podemos nem pensar em utilizá-lo. Além de não poder mais sair dessa gruta, cuja entrada está agora fechada por um deslocamento de rochas basálticas, o capitão Nemo deseja ser tragado pelas águas junto com ele após sua morte. Sua vontade é categórica, e nós a cumpriremos.
Conversaram mais um pouco e voltaram a descer para o interior do Nautilus, onde fizeram uma refeição ligeira, dirigindo-se, em seguida, ao salão. O capitão Nemo saíra da letargia que o prostrara e seus olhos haviam recuperado o brilho. Via-se uma espécie de sorriso desenhar-se em seus lábios. Os colonos aproximaram-se dele. Cavalheiros, disse o capitão, os senhores são homens corajosos, honrados e bons. Dedicaram-se de coração à obra comum. Observei-os com frequência. Gostei dos senhores, gosto dos senhores. Sua mão, Sr. Smith. Cyrus Smith estendeu a mão ao capitão, que a apertou afetuosamente. Isso é bom, murmurou. Depois, recobrando-se, prosseguiu. Mas chega de falar de mim. Cumpre falar dos senhores e da ilha Lincoln, onde encontraram refúgio. Pretendem abandoná-la? Para depois regressar, capitão. Respondeu Pencroff prontamente. Regressar? É mesmo, Pencroff, respondeu o capitão, sorrindo, sei o quanto amam essa ilha. Ela se tornou outra sob seus cuidados, e pertence de fato aos senhores. Nosso plano, capitão, disse então Cyrus Smith, seria doá-la aos Estados Unidos e nela fundar, para nossa marinha, um porto de escala, o qual desfrutaria de uma localização privilegiada no Pacífico. Os senhores pensam em sua pátria, cavalheiros, respondeu o capitão. Trabalham para sua prosperidade e sua glória. Os senhores têm razão. A pátria. É para lá que devemos voltar. É lá que devemos morrer. E eu morro longe de tudo que amei. Tem por acaso alguma última vontade a transmitir? Indagou subitamente o engenheiro. Alguma lembrança a legar aos amigos que porventura deixou nas montanhas da Índia? Não, Sr. Smith. Não tenho mais amigos. Sou o último de minha linhagem e já morri há muito tempo para todos que conheci. Mas voltemos aos senhores. A solidão e o isolamento são coisas tristes, acima das forças humanas. Morro por ter acreditado que era possível viver só. Portanto, devem fazer de tudo para deixar a ilha Lincoln e rever o solo onde nasceram. Sei que aqueles miseráveis destruíram a embarcação que construíram. Estamos construindo um navio, explicou Gedeon Spiller, um navio de tonelagem suficiente para nos transportar às terras mais próximas. De toda forma, ainda que a deixemos, cedo ou tarde, regressaremos à ilha Lincoln. São muitas as lembranças que nos prendem a este lugar para que possamos esquecê-lo um dia. Foi aqui que conhecemos o Capitão Nemo, disse Cyrus Smith. E só aqui o recordaremos como ele merece. Acrescentou Harbert. E aqui repousarei no sono eterno, e respondeu o capitão. Titubeou e, em vez de terminar a frase, limitou-se a dizer: Sr. Smith, eu gostaria de lhe falar a sós. Os demais, respeitando o desejo do moribundo, se retiraram. Cyrus Smith afastou-se com o capitão Nemo por alguns minutos e logo chamou os amigos, porém sem lhes falar nada a respeito das coisas secretas que o moribundo houvera por bem lhe confidenciar. Gedeon Spiller observou o enfermo com extrema atenção. Era visível que agora apenas uma energia moral sustentava o capitão e que em breve ele não seria mais capaz de reagir contra o aniquilamento físico. O dia terminou sem novidades. Os colonos não abandonaram um instante o Nautilus. Anoitecera, embora fosse impossível percebê-lo dentro daquela cripta. O capitão Nemo não sofria, mas já esperava. Seu nobre rosto, empalidecido pela aproximação da morte, estava sereno. De seus lábios escapavam às vezes palavras quase intangíveis, alusivas às mil peripécias de sua estranha existência. Sentia-se que a vida se esvaía gradativamente de seu corpo, cujas extremidades já estavam frias. Por uma ou duas vezes ainda, dirigiu a palavra aos colonos que velavam ao seu lado, sorrindo aquele sorriso que fica nos lábios até depois da morte. Afinal, pouco depois da meia-noite, o capitão Nemo fez um esforço supremo e conseguiu cruzar os braços no peito, como se desejasse morrer naquela posição. Em torno de 1 da madrugada, toda a sua vida refugiara-se no olhar. Um último brilho fulgurou naquela retina que tantas chamas já havia lançado. Então, murmurando as palavras Deus e Pátria, ele expirou suavemente. Cyrus Smith, inclinando-se,
fechou os olhos daquele que fora o príncipe Dakar e agora sequer era mais o Capitão Nemo. Harbert e Pencroff choravam. Ayrton enxugava uma lágrima furtiva. Nab estava ajoelhado ao lado do repórter, imóvel feito uma estátua. Cyrus Smith, erguendo a mão acima da cabeça do cadáver, disse: Deus tem a sua alma. E, voltando-se para os amigos, acrescentou: Oremos por aquele que acabamos de perder. Algumas horas depois, os colonos cumpriam a promessa feita ao capitão, realizando as últimas vontades do defunto. Cyrus Smith e seus companheiros deixaram o Nautilus, levando a única recordação legada por seu benfeitor, o cofre, contendo uma fortuna incalculável. O magnífico salão, ainda irrigado pela luz, fora cuidadosamente fechado. A tampa do alçapão foi então aparafusada de maneira que sequer uma gota d'água penetrasse no interior das câmaras do Nautilus. Em seguida, os colonos embarcaram no Scaler, atracado no flanco do submarino. Deslocaram-no até a popa. Ali, na linha de flutuação, havia duas grandes torneiras, que comunicavam com os reservatórios destinados a induzir a submersão do aparelho. Abertas as torneiras, os reservatórios se encheram e o Nautilus, afundando pouco a pouco, desapareceu na massa líquida. Mas os colonos ainda puderam acompanhá-lo através das camadas profundas. À medida que sua luz poderosa iluminava as águas transparentes, a cripta voltava à escuridão. Então aquela intensa projeção de efluências elétricas também se extinguiu, e logo o Nautilus, esquife do Capitão Nemo, repousava no fundo do oceano.